Oi, gente, agora estamos no momento do café literário e eu vou fazer algumas perguntas e vai ser um bate-bola. A primeira coisa que vier na cabeça de vocês, vocês vão falar, entendeu? Vamos lá. O que vocês pensam em escola? A primeira coisa que vem. Educação principal do ser humano. Sabedoria. Amizade. Aprendizado. Futuro. Movimento total. Verniz que dá brilho à obra de arte. Alegria, conhecimento, paz. E quando tem conhecimento, tem paz. Olha, eu não sei nem o que falar, porque falaram tudo, né? Mas o que a Edna falou, eu acho que é né? E o nosso relacionamento aqui com as crianças, a gente aprende muito também. A gente não só ensina, a gente aprende demais com vocês. Conhecimento, convivência, amizade. E agora, o que vocês pensam sobre amigos? Amizade. Amigos é a segunda família na nossa vida, né, gente? Em primeiro lugar tem a nossa família e sem amigos nós não vivemos, né? É o principal, é tudo na nossa vida. Amor ao próximo. Amigo é aquele que a gente pode contar toda hora, todo momento. Tanto para tristeza como para alegria. Então, amigo é tudo. Amigo é um apoio para nós, né? Tanto nas horas alegres como nas horas difíceis. Amigo é um alicerce na nossa vida. Sem amigos a gente não consegue sobreviver de maneira alguma. A amizade, na verdade, é essa interação e o que é melhor é que a gente pode escolher. Isso. Amigos é a família que a gente escolhe. Amigos, aconchego, remédio para a alma. Suporte para a vida. Amparo. Acho que é uma caridade muito grande, que às vezes a gente não é lá tantas coisas e eles que levam a gente. Amigo é respeito um pelo outro, ombro, e é uma terapia. Nem precisa de ir em psicólogo, porque como amigos a gente tem tudo, principalmente no nosso grupo, né, gente? Já foi falado quase tudo, mas amigo realmente é a família que a gente escolhe. Bom, e agora a gente quer saber sobre a infância. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando falam sobre a infância? A infância? Eu lembro sim que a minha infância tem poucas lembranças, mas falsa memória, né, gente? Mas foi ótimo. Não era o que a gente vê hoje. Nossos menininhos de 3 anos já é celular. Nós brincávamos com tudo. E era tudo, não tinha brinquedos, não tinha essas coisas, que não tinha facilidade hoje, que era uma vida difícil para todo mundo. Mas era eu lembro assim, foi maravilhoso minha infância. As brincadeiras da infância. Gostava de brincar muito de monstro, né, Lúcia? Felicidade. Sempre fui muito feliz, graças a Deus. Só tenho coisas boas para lembrar da minha infância. Eu também. Só recordações muito boas, né? E aquelas brincadeiras sadias que nós fazíamos, sem maldade nenhuma, né? Só coisas boas mesmo. Tem muitas lembranças da minha infância, principalmente minha família, né? E também meus primos, que a gente brincava muito, era muita brincadeira. E às vezes a gente fazia até escondido, né? Para não apanhar da mãe. Mas, graças a Deus, tive uma infância muito feliz. Infância nos remete a colo de mãe, né? A colo de mãe, as brincadeiras de rua, ou ficar de manhã cedo até à noite, com a mãe chamando e falando: esse vestido encardido, não vai mais jogar bola. E eu ficava o dia inteiro na rua jogando queimado.
Infância é uma liberdade sem filtro, né? Um encontro com a natureza, porque a minha infância foi em um sítio, então foi maravilhoso. Realmente as brincadeiras eram ali com um pedacinho de galho, era fazer um gado com limão, né? Colocar as perninhas, um sabugo, bonequinha da espiga de milho. Coisa maravilhosa, muita simplicidade, mas muito amor. Boas recordações, colo de mãe, histórias contadas pelo meu pai. É uma recordação assim sem preço. Ó, infância, lembro muito que nós brincávamos de casinha, de fazer comidinha. A comidinha era feita na lata de cera, gente, mal lavada, nunca ninguém teve nada, sabe? E ele falando, era brincar na rua à noite, e a mãe gritava, vai lavar os pés pra dormir. Ai, misericórdia, era a pior parte que lavar os pés pra dormir. Mas muito bom. Infância, para mim, foi muito bom. Tinha muito primo, mais ou menos da minha idade, então, assim, não é igual hoje que tudo tem que comprar, né? Hoje, a gente fazia de tudo, de gaiola para pegar passarinho, sobrinho, árvore para cortar galho, para fazer estrelinha, tudo isso. Mas é maravilhoso. A minha infância também foi maravilhosa. Como a Edna já falou, de fazer comidinha, nós pegávamos restos assim, pedacinho de mandioca que o povo tirava assim, aquele pedacinho, punha no arroz, fazia, roubava, né, em casa a comida, né, um pouquinho de óleo, um pouquinho de arroz, pra gente poder comer e brincava muito de pique, pulava corda, isso foi maravilhoso, gente. Nossa, é a coisa mais boa lembrar, hein? Que pergunta ótima, né? Eu também, que fui criada na fazenda, completamente diferente de muita coisa. Eu acho que ninguém nunca morou numa casa daquelas bem antiga mesmo, bem grande, bem alta, cheia de morcego. E o nosso divertimento à noite, eu tenho um tio um pouco mais velho que eu, ele carregava uma espingarda com sal e a gente dava tiro de sal nos morcegos. Além de tomar banho de córrego, né, subir em árvore, a minha avó proibia a gente o dia que chupasse mexerica, não podia chupar laranja porque fazia mal, e vai por aí afora. Fazer comidinha, brincar de fazer boizinho com manga verde, por aí afora. Sem falar que pé no chão, né? Pé no chão. Eu quero completar a fala da Edna, de vir lavar os pés para dormir, né? O meu irmão justificava que não precisava. Falava, mas como amanhã você vai para a escola? Ele falava, não, amanhece limpinho, porque limpava o pé no lençol, né? Então nem precisava lavar o pé, que amanhecia limpinho. Bom, e sobre a educação, o que vocês pensam sobre? Eu acho sim, que é o primordial. A vida é a educação, né? Mas a gente vê que hoje mudou muito. A cabeça de vocês, crianças, não são todos que vêm com a sala de aula com interesse mesmo no dia a dia, né? Para seguir uma educação. E começa em casa e vai para a escola, né? E hoje também existe assim, a parte de casa deixando muito a educação só para a escola. E a gente acha que é isso que está o erro, que tem os problemas, porque está faltando vir de casa a educação que a gente sempre teve, e por isso que tinha o respeito. A gente acha que hoje existe muita falta de respeito, sabe? Determinados, não são todos, mas muitos alunos não têm o respeito pelo professor. Educação, eu acho que tem para certos pais, os pais têm que ser educados primeiro, depois educar o filho. Porque se for nesse sentido, essa educação, eu penso assim, educação é a base, tanto na família, a educação familiar, quanto a formal, que é aqui na escola.
Então, a educação é a base. Também acho. A educação é o alicerce para o futuro. E a gente vê, por exemplo, né, o descaso de tantas pessoas que chega ao ponto do governo fazer tanto programa, né, esses programas sociais, tudo de incentivo, tudo, e mesmo assim, né, há um descaso total, o que é uma pena, né? Com a educação, a gente sempre, assim, comparando de anos atrás com agora, tem uma diferença mesmo por causa da educação que vem de casa, né? Mas hoje também a gente encontra crianças, adolescentes que ainda faz diferença na escola, né? Muitos, bom, a gente vê o exemplo hoje dos alunos aqui da João Cop, né? Apresentando para a gente aqui projetos lindos. Então, a educação, a gente tem que confiar e esperar que melhore, devido também a esses programas que o governo faz, incentivando, mas muitos pais só querem o dinheiro, né? Não quer que o filho estude. E às vezes cobra ainda quando ele não recebe essa ajuda, né? Então, mas eu sempre confio. De melhores não, né? É possível. É como a Cleusa falou mesmo, a educação é a base. E a gente percebe, ainda estando aqui trabalhando, a evolução que teve na educação, na questão de desenvolver a criatividade dos alunos. A gente percebe muito bem que houve um avanço muito grande. E se a gente também não correr atrás, nós também vamos ficando à deriva. Então, a educação é boa, sim. A educação na escola é formal e ajuda muito. É claro que tem alguns alunos que não estão nem aí, mas a gente tem uma grande maioria. E eu tenho a satisfação aqui no João Cop de perceber que é o primeiro ano que eu trabalho aqui no período da manhã com crianças tão comprometidas. E isso é maravilhoso de ver. Para alcançarmos uma educação de sucesso, é necessário a parceria de família e escola. Aí está a dificuldade da educação, né? Mas a educação de sucesso é uma garantia de um futuro feliz, né, de sucesso também. A educação começa na família e depois continua na escola. É o norte para o futuro de cada criança, de cada adolescente. A educação é tudo. Eu acho que o trabalho que está sendo feito, né, com vocês, esse grupo, assim, mostra que a educação mudou. Não é aquela educação nossa que nós fomos ensinados, que ensinamos a ficar todos sentadinhos na sala de aula. Isso é bonito, tá amplo hoje, tem um leque, né? Porque isso tudo é aprendizado, não é estar sentado dentro da sala de aula só, né? É esse mundo, é o passeio, é a convivência, são as festas, é o social também. Porque a escola ela é formadora, não é só a família. E muitas vezes é jogado só para a escola. E a escola consegue passar essa formação bonita, né, que vocês estão tendo. Educação, para mim, é uma pirâmide, né? Como a Edna falou, começa em casa e vai. A única coisa que me dói muito é saber que o professor é muito desvalorizado. Então, eu gostaria muito, se isso aqui for para frente, alguém ouvir, que ouça e que valorize seus professores, valorize educação, valorize o seu relacionamento dentro de escola, porque para nós, que já passamos com tantas dificuldades dentro de escola, não foi fácil chegar até aqui. Chegamos aqui porque nós tivemos vontade mesmo. E hoje vocês precisam de aproveitar o que tem dentro da escola e que os nossos governantes valorizem também os nossos profissionais. Realmente, educação é um leque muito grande, que começa na família. Deveria começar sempre na família. Mas hoje, maior parte dos pais, maior parte não posso dizer também, mas grande maioria dos pais estão deixando a educação, tanto a educação formal como a educação pedagógica, só para a escola. Então está muito difícil realmente, o professor muito desvalorizado e ele não consegue dar conta desse recado sozinho.
Tinha que ser uma coisa assim, que os pais deveriam estar bem envolvidos, a família bem envolvida. Porque a educação é a base de tudo, né, gente? É o presente, é o passado e será o futuro. Agora, nós queremos saber o que vocês têm para falar sobre João Copp. João Copp. Nossa, Deus, não tem nem o que falar da João Copp, porque é só gratidão, só boas recordações. Tinha alguns perrengues também, mas tudo passageiro, tudo coisas de muito trabalho, né? Mas é muita lembrança, boas recordações, alunos maravilhosos. Tinha os custosos também, mas muito amoroso. É isso que fica pra gente. A lembrança de muitos alunos, muitos professores, muitos amigos que nós deixamos aqui. João Copp, que realmente, quando a gente aposenta, a gente fala, ai, não quero saber mais de escola, não vou voltar, mas a gente passa na porta da saudade. Pensando assim, eu comecei aqui no pré, né? E foi trabalhando aqui que eu criei meus filhos, que eu dei conta de ter o que a gente tem hoje. Então, é gratidão. É gratidão por uma escola que vai ser eternamente nossa, que eu falei para a Cris. Você sai do João Copp, mas o João Copp não sai de você. Para mim, João Copp é só gratidão. Eu fiz todo o meu tempo de trabalho foi aqui dentro. Então, as amizades, o conhecimento, tudo que eu tenho nesse tempo todo foi o João Copp. Então, é só gratidão. Eu vou contar a historinha para vocês. A primeira escola que eu dei aula foi aqui e foi nessa sala. Então, foi assim, para não esquecer. A gente nunca tira João Copp da nossa cabeça. Foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro salário do governo, né? E isso para mim foi muito gratificante, porque se eu sou hoje o que eu sou, graças à educação e João Copp que eu iniciei. E minhas amigas, né, diretoras, que foram diretoras, que me ajudaram muito, me apoiaram demais. Eu acho que dessa turminha que está aqui agora, eu sou uma das mais antigas de João Copp. Quando eu cheguei aqui, estava a Neiva, a Magali, a Cleusa, não lembro de você, Vera. Se você estava aqui, você estava no outro período. Eu comecei aqui em agosto de 74. Então, assim, vocês não tiveram uma diretora como a dona Júlia. Isso eu posso dizer para vocês. Vocês não tiveram uma diretora como a dona Júlia. Mas, assim, tenho boas lembranças, muito boas lembranças mesmo da João Copp. E, assim, é claro que eu tive alunos excelentes, mas sofria que foi bem, viu, gente? De aluno passar pelo aquele vitrô ali e ficar instalado no vitrô. Meu Deus do céu! Não vou só citar o nome quem era, viu? João Copp. Gratidão, gratidão, é o que eu tenho que falar. Eu também, o que eu tenho que falar do João Copp é gratidão. Porque quando eu vim para a fronteira, porque eu sou nascida aqui em fronteira, né? Como diz o outro, na Barranca do Rio Grande. Eu cheguei aqui, eu estava no 4º ano. Então, eu fiz no primeiro pavilhão, 4º ano. Então, só gratidão para o João Copp. Exatamente. João Copp é gratidão. Felicidade por ter passado por aqui, ter vivido aqui, vivenciado muitas coisas difíceis da nossa época, que era difíceis. Como a gente ouviu a história que vocês receberam, nós tínhamos que conquistar tudo. Como eu disse na primeira entrevista que eu falei, nós não tínhamos o direito de escolher nem o lanche. O lanche era vindo do Estado, do jeito que eles queriam, como eles queriam. Só passou a ser, melhorou o lanche depois que houve o concurso para diretor, do qual eu e a Célia fomos uma das pioneiras. Então, gratidão ao João Copp por tudo, pela minha felicidade, por ter vivido dias difíceis, mas dias felizes são superior do que os difíceis. Gratidão. Como as colegas falaram, eu acho que a primeira palavra mesmo que vem à minha cabeça
é gratidão mesmo, né? Gratidão por a gente ter convivido com pessoas tão maravilhosas, né? Nossos alunos, igual, por exemplo, falaram ali, né? Demos trabalho? Deram sim, mas hoje a gente lembra disso assim, com aquele carinho mesmo e ficou para trás, né? Só gratidão mesmo. E a prova disso é esse nosso grupo, né? Que nós resolvemos assim formar para não esquecer, porque em todos eles o principal mesmo é o João Kopic, né? E a gente sabe que todo professor, né, a gente tem momentos bons e momentos ruins. Mas eu acho assim, acho que na lista de todos, os ruins foram mínimos. Melhor felicidade que a gente tem, principalmente quando a gente encontra os alunos hoje, ou encontra aquele que está trabalhando, tem alguma profissão e vem falar com a gente. Então, assim, é uma alegria muito grande ter essa gente. Então, também, assim, teve muito João Kopic. Aliás, quando eu aposentei, uma semana eu já estava com depressão, porque eu não queria aposentar. Aí, mas chegou o momento de aposentar, chegou a hora, tive que aposentar. Né? Mas eu também falo só gratidão. Foi maravilhoso, aprendi muito, né? A gente deixou assim muita amizade que continua até hoje. Os alunos que a gente encontra, ai meu Deus, muito felicidade. Não existe uma palavra que possa expressar melhor todo o sentimento que nos nutre, que é a gratidão, né? A gratidão pelo João Kopic. Muito obrigada por ter ajudado a formar meus filhos, a mim, manter a minha vida financeira, que é por aqui que a gente começou e terminou, né? Não tem outra palavra que define melhor. Gratidão. Retornar ao João Kopic hoje é como retornar a uma casa onde vivi por muitos anos. Aqui no João Kopic também eu tinha uma família. Eu tive uma família e que naquela época era a minha segunda família. E eu passava mais tempo aqui na escola do que na minha casa. Bom, passava mais tempo em casa, mas dormindo, né? Acordada, era mais horas aqui dentro do João Kopic do que na minha casa. Trabalhei em outras escolas, também trabalhei com a dona Júlia, uma figura maravilhosa. Quando cheguei aqui, ela que era diretora, né? Aí quando começou a extensão de série, ela foi ser diretora na Escola Poliana e me convidou para ir com ela para lá. Foi quando eu trabalhei lá. Depois eu voltei para o João Kopic, que aqui que era o meu lugar, né? Foi aqui que eu aposentei. Então tenho uma gratidão e um carinho muito grande por tudo que a gente viveu. E realmente, foi tão bom que nós estamos aqui. Agora, queremos saber a opinião de vocês sobre a família. Família é tudo, é a base de toda a nossa estrutura, é lá que começa a nossa vida, né? Então, uma família estruturada é um bem que segue a gente pela vida toda, é o nosso norte. Família, podemos dizer que temos duas, né? A família de sangue e a família de amor, que é o nosso caso. Eu acho que família é o que a gente vive hoje, todo dia, toda hora, todo momento. A gente vive para eles, né? E a família nossa também, aqui foi nosso começo, para cuidar da nossa família em casa também, né? Então, é isso aí. Família é a base de tudo. Família é aconchego. Família é tudo na vida da gente. É nossa alicerce. Família é a união. Família é tudo, família é a base. Família é o nosso porto seguro. Família é tudo de bom. Sem os nossos pais, né, os nossos ancestrais, não existia hoje o que a gente faz aqui, né? Então, família é tudo na vida de todos. Família é a base de tudo, do início até o fim. Família é a prioridade suprema, né, na nossa vida e também que acolhe as nossas necessidades e supre essas necessidades, né? Esse aconchego. E agora, o que vocês pensam sobre o momento? Maravilhoso esse encontro nosso aqui,
revendo todos os nossos amigos, professores que tivemos juntos, nossos alunos, e ver que tudo isso está maravilhoso. Valeu a pena. Obrigada. Momento, nós aprendemos nessa fase da vida que temos que aproveitar todos, porque eles não voltam às vezes, né? Então, o momento, temos que aproveitar realmente o momento. Para mim foi ótimo isso. Momento para mim é... Ai, como que eu poderia falar? É saudade, muita saudade de grandes momentos. E esse de hoje eu acho que vai ficar na nossa história também, na nossa saudade. Maravilhoso, adorei participar, foi simplesmente espetacular. Muitas lembranças, muitas risadas, muitas memórias boas. Momento maravilhoso. Adorei estar aqui presente. Foi encantada com tudo. Momento perfeito. Foi tudo muito bom. Maravilhoso, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui novamente, junto com esses meninos, maravilhoso. Porque para mim são crianças, e junto com as minhas amigas. Um momento realmente gratificante. A gente só tem mesmo que agradecer por essa iniciativa assim tão louvável, né? Que realmente aconteçam outras mesmo. Foi um momento assim de expectativa, né? A gente estava meio assim, apreensiva, mas foi maravilhoso. Posso encontrar ex-alunos, ver a escola como está, tão bonita, tão linda, né? E a gente com as amigas aqui, e muitas lembranças mesmo. Então é só gratidão por esse momento. Momento é aqui e agora. E vocês fizeram bem feita a tarefa de casa, viu? Parabéns. O momento é único. E esse foi maravilhoso. É como folhear um diário antigo. João Paulo, posso falar uma coisinha? Deixa um recadinho? Deixa um recado para Dolinha, que foi maravilhoso nosso encontro e que eu tenho orgulho de saber que ela começou juntinho comigo lá no Chapeuzinho Vermelho. E agora, o que vocês pensam sobre felicidade? Felicidade é Deus, família e amigos. Então, agora eu quero que vocês falem uma frase sobre as amizades que representam vocês. Grupo. Alguém fala? União, né? Gente, amigos é para sempre. É isso que é amizade, não importa a distância, não importa o momento, é para tudo. Ah, sim, para os puxão de orelha, para os abraços, é como eu disse mais ou menos o juramento lá do casamento, na alegria, na tristeza, em qualquer coisa. E é difícil, ela precisa ser cultivada, mas você cuidando dá frutos maravilhosos, viu? Vale a pena cultivar uma amizade. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso Café Literário. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e vem muito mais. Dê um tchau, gente. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Teve uma invasão muito louca aqui dos professores. Eles decidiram ser aluno. Teve tudo, O professor gente falou assim: vou entrar lá, eu vou ser aluno. E aqui é um lugar bem... Como é que fala? Despojado. Ficou bem agradável o ambiente. Todo mundo se sentiu bem à vontade. Sim. Eu espero que tenham gostado. Que as professoras tenham gostado bastante do nosso café pedagógico. Tchau! Tchau, tchau.